1 Coríntios 15, a partir do verso 54, que diz assim: E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar, adorando ao nome do Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo é um personagem, uma pessoa, um homem diferenciado na Bíblia. Esse homem foi o responsável por evangelizar a Ásia Menor por completo. Pega a sua Bíblia do Antigo Testamento, abre o mapa do Antigo Testamento e vê onde está a Ásia Menor. Paulo foi o responsável por evangelizar todo aquele terreno. Ou seja, eu estou falando aqui de um homem diferenciado. Não é um homem comum, é um homem que é muito usado por Deus. Você pode ver que desde a queda do cavalo na entrada de Damasco, o próprio Deus desce ali e o enche de virtude, o enche de unção. Deus derrama virtude aonde não tem virtude. Ele derrama unção aonde não tem unção. Paulo poderia dizer: eu sou formado em direito, eu conheço todas as leis, eu trabalho para o governo, meu serviço é muito bem feito, como eu fui designado. Mas espera aí, você pode ter isso, aquilo, mas se não tem virtude, não tem unção, está faltando alguma coisa aí para se completar na tua vida. Não vim pegar aqui quanto conhecimento, eu estudo, eu amo conhecimento, mas eu estou dizendo que precisa ter virtude, precisa ter unção. Conhecimento sem virtude não te leva a lugar nenhum. A mesma coisa é virtude sem o conhecimento. Tem que haver um equilíbrio entre as partes. Paulo é o responsável por isso. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo está ministrando para uma igreja, a igreja de Corinto. E nessa igreja, creia se você quiser, tinha incrédulos, aonde no princípio, lá no começo do capítulo 15, ele está dizendo: olha, vocês acreditam que Jesus morreu e ressuscitou como primícia daqueles que dormem. Olha o que Paulo estava dizendo: olha, Jesus morreu e ele ressuscitou como primícia. Paulo começa a nos ensinar uma coisa aqui: crente não morre, crente dorme. Quando vai haver um chamado para Moisés, para Josué, lá no livro de Josué, no capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, quando você lê lá, você começa a ver que Deus fala por diversas vezes: Josué, o meu servo Moisés é morto. Então levanta-te, toma coragem, põe-te em pé, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Observe bem, Moisés estava morto, mas deixou de ser servo. Pastor Jean é pastor dessa igreja hoje. Se Deus leva ele para outro lugar amanhã, ele é o ex-pastor dessa igreja. Se você tem um namorado hoje, rompe o teu namoro. Você tem um ex-namorado, uma ex-namorada. Mas nas coisas de Deus não funciona assim. Olha, foi servo na terra, agora é promovido para ser servo no céu. Porque crente não morre, crente dorme como primícia. E quando Jesus chamar, lá em Tessalonicenses, a trombeta vai soar, aqueles que dormem como primícia serão os primeiros a ressuscitar para o encontro. É por isso que alguém pega por aí: quando a trombeta soar, aqueles que dormem ouvirão uma voz e vão ressuscitar primeiro. Não é todo mundo não, é só os que dormiram em Jesus. Então precioso é dormir em Jesus. Paulo está explicando
Aquele povo não está acreditando. Tu já viu, pastor Jean? Está todo dia na igreja, mas não acredita. Está todo dia batendo cartão na igreja, mas não acredita que Deus pode fazer. Está todo dia batendo cartão na igreja, mas não acredita que Jesus faz milagres. E a incredulidade bate. A incredulidade chega. E do que adianta? Está todo dia na igreja e não crê que Jesus salva, batiza, renova, transforma, enche o vaso e está preparando um povo abençoado e bonito que vai morar no céu. Ei, meu irmão, eu quero crer que eu estou pregando para uma igreja que crê que Jesus trabalha por aquele que nele espera, que crê que Jesus ainda age, que Ele não mudou, Ele foi ontem, Ele é hoje e amanhã Ele é também. Só quem crê nisso, meu irmão, não poupe a sua voz e dá glória para os altos céus. Jesus vai explicando, Paulo vai explicando. Quando chega ali a partir do verso 50, ele para e começa. O povo está perguntando, mas tá bom, mas como que nós vamos subir ao céu? Olha, esse corpo corruptível, ele vai ser revestido da incorruptibilidade. É por isso que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumpri-la. Porque a boa obra vai ser cumprida um dia. Vai chegar o dia, está próximo, que a obra se cumprirá em nossas vidas. Esse corpo é um corpo diferente, não vou entrar no mérito, mas é só para deixar uma curiosidade. Olha, esse corpo, ele é capaz de entrar numa temperatura de 1.200 graus e não se queimar. Esse corpo, ele é capaz de influir, entrar, imergir numa profundidade de 9.000 metros e não se abalar pela atmosfera, pela pressão da água. Ou seja, é um corpo diferente, é um corpo transformado, é o corpo que o crente entrará no céu. Paulo começa a explicar isso, quando de repente ele olha para a porta daquele recinto onde ele está e faz uma pergunta: ó morte, aonde está a tua vitória? Paulo está vendo na porta daquele recinto, daquela casa, o espírito da morte. E ele faz essa pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Eu te vejo, só não vejo o teu aguilhão. Cadê a morte? Onde foi parar? Paulo está olhando para o problema. Olha, porque todo mundo tem medo do espírito da morte. Você pode dizer, eu não tenho, mas tu ama muito teu pai, tu ama muito a tua mãe, seus filhos, tu não vai gostar que o espírito da morte bate aí, tu tem medo. Então, quando Paulo vê aquele espírito, ele direciona essa pergunta, mas é algo que eu acho muito interessante aqui, porque ele direciona essa pergunta bem feita, bem elaborada, porque ele está olhando para o problema, mas o seu olhar está em Jesus, porque quando nós olhamos para o problema com os olhos carnais, ele causa medo, ele causa angústia, às vezes você olha e diz, é impossível, às vezes você olha e diz, não vai acontecer, é difícil eu sair daí, mas quando tu olha olhando para Jesus, tu olha para o problema e diz assim, ei problema, tu pode ser grande, tu pode ser difícil, pode estar sendo quase impossível, mas eu acredito em Jesus, Ele vai lutar por mim, Ele vai conseguir por mim. Paulo está olhando para Jesus, aquele homem que foi crucificado, aquele homem que tomou 41 chicotadas, aquele homem que na via dolorosa
tenebrosa, jogaram um partíbulo de 30 quilos da cruz, que nem era dele, na tua costa, e disseram assim: sobe esse morro por 2 quilômetros. Estava tão pesado o seu fardo, que Simão teve que ajudar ele a carregar, e chegando lá em cima, 9 horas da manhã, ele é crucificado. Meio-dia, a terra entra em trevas, começa a haver um terremoto. 3 horas da tarde, ele curva a cabeça e diz assim: tetelestai, está consumado, o preço foi pago. Olha o que Jesus estava dizendo: você não deve mais nada, eu paguei por você, lá na cruz do Calvário, eu consumei a obra por você. Nesse momento, há uma disputa ali, o Espírito de Jesus contra o Espírito da morte. Eu imagino, pastor Jean, se houvesse uma conversa, seria mais ou menos assim: Jesus, tu batizou, tu curou, até morto, você ressuscitou. E agora, Jesus? Quem pode te ajudar, Jesus? A morte ergue o teu aguilhão e acerta Jesus. Jesus 100% homem, começa a doer. A Bíblia diz que quando o aguilhão da morte acerta Jesus, como primícia de ser um homem, ele começa a sentir o peso da morte. Quem já passou pela experiência de quase morrer, ou chegar a morrer e voltar, vai citar que a morte ela é gelada. Ela causa uma dor na alma única, que só uma vez você irá sentir. Então, Jesus, sendo homem, passa por isso. Quando bate na carne, gela. Quando bate na carne, chega a dor no profundo da alma. Mas ali dentro daquela carne tinha um Deus vivo. Olha, os homens têm um costume, pastor Jean. Olha, tu é um homem, eu vou te beatizar para ser Deus, eu vou te beatizar para ser santo. Não, começa a aprender com Jesus. Jesus era Deus, quando desceu aqui veio uma figura de homem. Quando chega em Jesus, o Deus vivo, na figura do homem, a morte perde o seu poder, porque tragada foi a morte pela vitória. Ele morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. É por isso que nós vemos, quando vamos procurar lá o túmulo de Allan Kardec, Pedro, tem osso lá. Quando nós vamos procurar o túmulo de Buda, também tem resto humano lá. Vá procurar o túmulo de Maomé, também tem resto humano lá. Mas no túmulo de Jesus não tem mais nada, porque a própria Bíblia diz, quando tu chega na porta do túmulo, está escrito: ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Nós adoramos um Deus que é vivo. O nosso Deus não é imagem. O nosso Deus não é peça parada. O nosso Deus não é só de amostragem. O nosso Deus trabalha. O nosso Deus ouve oração. O nosso Deus ouve o clamor. O nosso Deus responde. A segunda pergunta que Paulo deixa. Calma aí, meu irmão, vamos entrar. Segunda pergunta que Paulo deixa é para o espírito da morte. O espírito da morte foi a primeira pergunta. Segunda pergunta é para o inferno. Paulo olha lá para baixo e diz assim: ó inferno, aonde está a tua vitória? Porque lá no princípio aconteceu algo que entristeceu muito a Deus. A serpente, o diabo apoderado da serpente, chega e começa a convencer Eva. Come da árvore, come do fruto da árvore do centro do jardim, que nada acontecerá, ao contrário, tu serás como Deus.
A mulher tentada come aquele fruto. E aí começa um processo que alguns teólogos dizem que é aproximadamente de 4 meses, de convencimento. Adão, eu comi. Toma tu agora e come. Adão, eu comi. Nada aconteceu comigo. Vai lá e come, o fruto é gostoso. Quem disse que o pecado é amargo? O fruto é gostoso, o fruto é doce, Adão. Toma do fruto e come. Adão vai lá, toma do fruto e dá a primeira mordida. Deus, como tinha dado ordem ao homem, desce. Porque tu desobedeceu? Porque está escondido, Adão? O que aconteceu? Viu, Eva? A partir de hoje tu vai sentir algo único. A dor do parto. Só a mulher vai sentir, é por causa de você. Viu, Adão? Até hoje eu te sustentava. Quer comer hoje? Vá trabalhar. Do suor da tua pele tu comerás. E a serpente saindo de ladinho como se nada aconteceu. Mas Deus se levanta e lança uma das maiores profecias bíblicas. Viu, serpente? Sabe a mulher a quem tu enganou? Da semente dela nascerá um. E esse um esmagará a cabeça da serpente. É por causa disso que não há vitória no inferno. Porque Jesus desceu para tomar a chave da vitória. Ou a chave de Davi. Davi foi o rei que mais venceu na Bíblia. Mas quando Jesus chega lá, imagino eu, o Satanás olhando para Jesus e dizendo, é só isso, Jesus, leve. É só isso, não. Tem uma promessa que foi feita e eu vim aqui para cumprir. Se curve. Hoje eu esmago a cabeça da serpente. Ei, meu irmão, é por causa disso, quando Jesus olha para Pedro, ele diz assim, tu és igreja, e contra essa igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Já passou 2000 anos, e a igreja está viva, a igreja está de pé, a igreja está debaixo de Jesus Cristo de Nazaré. Ele venceu por você. Ele lutou por você. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Qual é o tamanho da tua luta para esse desânimo todo? Qual é o tamanho da sua prova para essa tristeza toda? Não se preocupa, Ele está chegando, Ele vai trabalhar. Quando Ele estender a mão, sai da frente todo impedimento, toda coisa ao contrária, vai acontecer no tempo dEle. Jesus nos mostra isso em vida. Ele já passou pela experiência de se deparar com o espírito da morte. Quando Jairo, o chefe da sinagoga, sai correndo atrás de Jesus, ele observa que começa ali alguns apontamentos, porque infelizmente a humanidade, alguns até dentro da igreja, infelizmente faz o papel do diabo, que é apontar. Observa que Jairo vê a sua filha muito doente, acamada. Tem dinheiro, tem recursos, começa a pagar o tratamento da sua filha, começa a ver que não está adiantando, mas ouve falar que Jesus está passando na região, sai correndo atrás de Jesus, e aí começam os apontamentos. Jairo, tu é chefe de sinagoga, tu é um homem importante, vai sair correndo atrás de Jesus para quê? O que de bom vem de Nazaré? Não sai nada de bom lá, Jairo. Mas às vezes o crente está aqui, ó. Eu tenho dinheiro. Eu posso, eu faço tudo o que eu quero.
Às vezes Jesus faz o crente abaixar o narizinho, ó, dá 2 passos para trás, volta para Nazaré. Tu não pode, tu não tem, é eu que faço, tu é meu, e quando eu quiser eu paro tudo. Observa que Jairo sai correndo atrás de Jesus. E quem corre atrás de Jesus o encontra. Jesus, venha comigo até minha casa. Por quê, Jairo? Porque a minha filha está muito doente. Tá bom, eu vou contigo. No meio do percurso, uma mulher, que a Bíblia diz que a fé dela era tão grande, que ela dizia, se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Ela vai, ela rompe a multidão, ela toca na orla das vestes de Jesus. Uma coisa que eu aprendi 5 anos ministrando a palavra de Deus, é que Jesus nunca deixa de atender ninguém, Ele nunca deixa ninguém no chão, Ele para atender. Olha, alguém tocou em mim. Jesus, tem muita gente aqui, alguém vai esbarrar em você mesmo. Não. Não é o crente que vem segunda, terça, quarta, quinta e sexta só por vir. É o crente que vem segunda e toca. É o crente que vem na terça e toca. É o crente que vem no sábado e toca. É o crente que vem no domingo e toca na hora dele. Saiu virtude. Jesus para atender. Jesus devolve a saúde da mulher. Quando Jesus vai voltar para as suas atenções com Jairo novamente, chega o mensageiro, ei Jesus, não adianta mais, porque não, já morreu. Então vem quem tem intimidade, Pedro, Tiago e João. Vem Jairo e tua esposa também para ver o que eu vou fazer. Entrando dentro do recinto, o cenário é de um velório. Velório por quê? Porque acabou de morrer, está sendo velada, tem muita gente ali no meio. Jesus entra dentro da casa, sai todo mundo, pode ir para fora. Por quê, Jesus? Porque se não está para ajudar, tem colega que bate na tua costa todo dia, tem amigo que fala que está contigo todo dia, mas quando chega a hora difícil, está lá espiando e dizendo, vamos ver até onde vai. Vamos ver se ele vai conseguir. Tu não vai ajudar? Vou não, só vou ver. Se não está aqui para ajudar, sai. Jesus expulsa todo mundo lá de dentro. Entra Pedro, Tiago e João, Jairo e a tua esposa. Talita cumi. Levanta-te. A Bíblia diz que a menina levanta, ganha vida novamente. Mas o nome da menina não é Talita. Talita é o véu que os judeus usam na hora da oração. Jesus era judeu, Jesus orava, então Jesus usava o véu chamado Talita cumi. Jesus estava olhando para a menina e dizendo mais ou menos assim, é porque eu oro que eu estou ressuscitando nessa noite, é porque eu oro que eu estou devolvendo esperança nessa noite, é porque eu oro que promessa ainda está de pé nessa noite, é porque eu oro que eu devolvo sonhos nessa noite. Ei, a Bíblia diz, apóstolo Paulo falando, que ele nunca usou por usurpação ser igual a Deus, então como ele ressuscitou a menina, é porque ele orava, e a oração vale muito em seus efeitos. A própria Bíblia vai dizer, tudo que pedires em oração, crendo, crente, clame a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, maravilhosas, a quem tu não conhece. Tem gente esperando resposta de Deus, sem conversar com Ele. Quer resposta? Conversa com Ele. Quer resposta? Fala com Ele. Conversa com seu Pai. Eu não converso com quem não conversa comigo. Aí tu quer que Deus converse contigo, te dê a resposta, sem você falar com Ele?
Está na hora de voltar a orar. Está na hora de voltar para o joelho. É no joelho que você vence. É no joelho que você ganha a batalha. É no joelho. Jesus na cidade marítima, Cafarnaum, nível 0 do mar. Começa a subir um monte, a serra, por 45 quilômetros. Chega na frente de uma cidade chamada Naim. Naim é província de Cafarnaum. Cafarnaum é capital, Naim é cidade pequena. Lá na frente de Naim, Jesus tem um período curto de tempo para trabalhar. Disse aqui que é uma cidade pequena, do centro da cidade até o portão da cidade eram 5 minutos. Do portão da cidade, geograficamente dizendo, até o cemitério, que era do lado de fora da cidade, tinham mais 4 minutos. Ou seja, Jesus, pastor Jean, tinha 5 minutos para se atrasar. E 4 minutos para se adiantar. É por isso que eu sempre digo, ele chega na hora certa, crente. Não te preocupa, não. Ele chega no momento exato. Chegando lá na frente de Cafarnaum, de Naim, ele olha e vê um cortejo. Uma viúva levando seu filho para ser enterrado. Ele olha e se move de profunda compaixão. O choro da viúva moveu Jesus. Se move de profunda compaixão. E diz assim: mulher, não chores. Como não chorar, Jesus? Já perdi o meu marido, agora perdi o meu filho. Tu pede para eu não chorar? Não, mulher. Jesus estava dizendo mais ou menos assim: o teu choro já regou o teu milagre. As tuas lágrimas já regou a tua vitória. Pregador, como você fala isso? Salmo 126, verso 6. Os que semeiam com lágrimas um dia, vai voltar colhendo com alegria. O salmista, ele diz, olha, o choro pode durar uma noite, você chora, a noite pode ser demorada, a noite pode ser difícil de passar, mas pela manhã, a alegria vem. Mateus 5, verso 4, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Apocalipse, capítulo de número 5, ei, quem é digno, João dizendo, de abrir esse livro e desatar os seus selos? Não tem ninguém na terra, Jesus já subiu. Não tem ninguém no céu, não chegou lá ainda, está nas regiões celestiais. Aí a Bíblia diz que João começa a chorar. Quando João começa a chorar, o ancião se levanta, olha para ele e diz assim: ei, João, não chores mais. Eis aí a raiz de Judá, o leão, ele lutou, ele venceu, ele é digno de abrir o livro e romper os seus 7 selos. Aí tudo aquilo que fazia João chorar, Jesus começa a tirar, começa a remover selo por selo, ele começa a tirar tudo o que fazia João sofrer. Deixa eu ser profeta nessa noite, olha, está te fazendo chorar, Jesus está tirando, está removendo, selo por selo, está sendo tirado nessa noite. Por que, pregador? Porque o Jesus escutou o teu choro. Tem coisas que você não consegue falar. Tem coisas que você não consegue cantar. Às vezes está tão fraco, meu irmão, que você não consegue nem se ajoelhar para orar. Mas quando você dobra o joelho, a lágrima vem. Se tem lágrima, tem resposta. Se tem lágrima, Jesus está trabalhando. Se tem lágrima, Ele vai olhar para você. Ainda tem lágrima aí, ou já perdeu a essência? Lá no princípio da igreja, pastor Gê, o choro era contínuo. Você pega um crente mais antigo, ele começa a orar, daqui a pouco está chorando.
Você olha e diz assim, é chorão? É não, ele sabe o valor que uma lágrima tem, ele sabe o peso que uma lágrima tem, ele sabe o que uma lágrima pode fazer. Jesus olha, pede para a mulher não chorar, a multidão se abre, bom, deixa esse cortejo passar. A multidão vai alguns para o lado, vai outros para o outro lado. Jesus fica no meio, como aquele que diz, o que ninguém pode fazer por você, eu posso. O caixão chega até Jesus, chegando até Jesus, ele estende a mão. A Bíblia diz que é para o esquife é madeira, madeira depois de cortada não tem vida. Ele quebra um protocolo ali, ele toca no morto. Quem fazia o funeral naquela época era um homem muito culto, um homem muito santo. O nome dele era sumo sacerdote, era o seu cargo. Esse era tão santo que andava a 13 metros do caixão, para a impureza do morto não pegar nele. Aí Jesus começa a ensinar, ó, tu quer ser sacerdote? Eu vou te ensinar. Sacerdote chega e estende a mão. Sacerdote chega e toca. Sacerdote não vê chorando e vira as costas. Sacerdote toca. Tem crente que só leva título, pastor, de sacerdote, não é sacerdote não. Quando vê o aperto do irmão, não é comigo mesmo. Não é da minha família mesmo, então deixa. Ei, aprende a ser sacerdote com Jesus. Jesus chega lá, toca. A Bíblia diz que o menino se assenta no caixão e começa a falar. Imagina o pensamento daquele sumo sacerdote, olha, Jesus é imundo. Tem vestes brancas. Vestes brancas caracterizam-se um sacerdote. E o que a lei diz? Sacerdote não pode tocar em nada que está morto. Pensamento meu, eu imagino Jesus olhando para ele e dizendo assim, para você está morto. Para você não tem mais jeito, para você não tem mais vida, não tem mais esperança mesmo, mas na minha mão ainda está vivo, na minha mão ainda tem esperança, na minha mão ainda tem vida. Sabe aquele sonho, meu irmão? Ainda está vivo. Sabe aquela promessa que um dia chegaram, olharam para você e disseram, ainda está viva na mão de Jesus e vai se cumprir no tempo dele. Alguns olham e dizem, está morto, está não, está na mão de Jesus. Lá em Cafarnaum tem uma cultura, já disse aqui que Naim segue o que acontece em Cafarnaum, cidade grande, cidade pequena. A cultura de Cafarnaum é mais ou menos assim, morreu, abre o corpo, tira aí tudo que está dentro. É mais ou menos o julgamento conforme o que foi entregue para Sansão. Tu não comerás carne forte, tampouco beberás bebida forte. O que o sacerdote fazia? Tirava tudo que tinha lá dentro, a fim de ver uma glândula perto do intestino. Se essa glândula estiver escura, comeu comida forte. Bebeu bebida forte. Então, vai para o inferno. Mas se ela estiver com cores claras, não comeu carne forte, não bebeu bebida forte, então vai para o céu. É um método absurdo de julgamento que criaram em Cafarnaum. Mas eu estou pregando para uma igreja nessa noite, que Jesus ressuscita um menino, que não tem coração, não tem pulmão, não tem estômago, não tem intestino, não tem nada lá dentro, a não ser algodão e ervas medicinais. Mas quando Jesus olha e diz assim, menino, levanta-te, eu imagino o algodão começando a virar coração, pulmão, intestino. Sabe por quê? Porque aonde não tem nada, Jesus derrama, aonde não tem nada, Ele enche, aonde não tem nada, Ele dá virtude, aonde não tem nada, Ele derrama o bálsamo, Ele trabalha onde não tem nada. Ressuscita o menino. Mamãe, sabe a tua promessa ainda está viva.
Sabe, aquilo que você pedia ainda está vivo. Tu lembra de Moisés? Estou falando para uma mãe aqui especificamente nesse momento. Quando Moisés é perdido lá no meio do Rio Jordão e a filha de Faraó encontra ele. Entenda bem, mãe, isso daqui. Quando a filha de Faraó encontra ele, imagina o pensamento, está perdido, caiu na mão de quem não devia cair, não. Mas Deus usa da maneira que quer, no lugar que quer, do modo que quer. Ei! Menina, tem alguém no meio dos seus que esteja amamentando? Tem. Mamãe, vamos lá, porque a tua promessa está viva e é você que vai cuidar. Tem filho que vai voltar para cá, para essa casa, como resposta de oração. Tem filho que vai sentar aqui, mamãe, junto com você, porque a tua oração chegou lá. A promessa é sua e é você que vai cuidar. Você vai zelar por ele. Volto para a palavra. O último morto da Bíblia é uma pessoa especial. O primeiro cenário foi um velório. O segundo cenário é um cortejo, já está sentido ao cemitério. O último cenário é quando já não tem mais jeito. Marta e Maria chamam um servo, manda procurar Jesus nas regiões de Betânia. O servo o encontra e traz a mensagem ruim: ei, Jesus, venha comigo. Por quê? Porque teu amigo Lázaro está muito doente. Precioso é ser amigo de Jesus. Jesus já tinha dormido na casa de Lázaro, já tinha se alimentado com eles, e tinha um grande apreço pelaquela família. O que tu está dizendo, pregador? Uma família na presença de Jesus não é qualquer família. Uma família que é amiga de Jesus não é qualquer família. É uma família que quando precisa ele estende a mão. É uma família que quando precisa ele trabalha. É uma família que quando precisa ele responde. Jesus dá a mensagem. Vai lá e diz que essa doença não é para a morte. É para quem então? É para a glória do nome do Senhor. O servo vem e traz a mensagem. Imagino eu que o servo, Marta e Maria, escutando aquilo, diz assim: então não dou mais remédio. Porque se Jesus diz que não vai morrer, nem tratamento eu faço mais. Pode ir embora, doutor, não precisa mais de ti, não. Passa o tempo, Lázaro morre. E entra um processo na vida do crente, que é chamado de silêncio. Se tu não passou por esse processo, te preocupa não, tu vai passar. Você ora, você clama, você suplica e não escuta nada. Você jejua, está todo dia em consagração, e só escuta um vazio na tua alma. Esse é um processo que o crente passa. Mas entenda uma coisa aqui nessa noite: no silêncio, ele também trabalha. No silêncio, a mão dele também se move. Não sou contra esses movimentos, mas tu não precisa que alguém pegue na tua mão e diga: Jesus está entrando. Você não precisa disso. No silêncio ele está trabalhando, no silêncio ele está se movendo, no silêncio ele trabalha. Jesus demora 4 dias, mas Betânia nunca saiu do seu pensamento. Betânia sempre estava como seu destino. Estou pedindo faz quanto tempo, isso não importa. O que importa é que Jesus está entrando em Betânia. Tem Betânia sendo contemplada aqui nessa noite. Ei, Jesus está chegando em Betânia. Passando pelas portas de Betânia, ele entra e pergunta: onde está Lázaro? Senhor, tu demorou. Já passou 4 dias. Não, mas aonde está? Já está lá no seu túmulo. Me leve até lá. Levo.
Chegando no túmulo, Jesus diz algo interessante: removam a pedra. Mas espera aí, Jesus, é eu? É você mesmo. Não falei para um anjo vir remover a pedra. Podia fazer isso? Posso. Satanás mesmo fala isso para Jesus: olha, lança-te daí. A tua palavra diz que tu dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, tu não vai cair. Jesus poderia conversar com o Pai. Pai, remova a pedra. Não. Viu, homens, vocês que estão aqui? Remove essa pedra. O crente tem que entender isso para largar a mão de ser imaturo, colocar Jesus na parede e dizer: se tu não fazer, amanhã eu não venho mais. Se tu não entrar nessa causa, amanhã eu não venho mais na igreja. Larga a mão de ser criança, crente. Jesus não é babá. Remova a pedra vocês mesmos, porque tem pedra que é Jesus. Tem pedra que ele manda os seus anjos, mas tem pedra que é você que tem que tirar do meio do seu caminho. Não vim aqui exortar, pastor João está aqui. Mas crente com cigarrinho na mão não combina não, crente. Crente com cervejinha achando que não está acontecendo nada, não combina não. Mas não pode se embriagar, não quer virar embriagado, não comece. É pedra que tem que ser tirada do meio do caminho. Após remover a pedra, fica fácil. Lázaro, saia para fora. A teologia contemporânea estuda isso até hoje. Será que Lázaro saiu flutuando? Ele estava todo atado, todo mumificado, todo cheio de faixa. Será que Lázaro saiu rolando? Como será que Lázaro saiu? Isso não me interessa. O que interessa é que quando ele ouviu a voz de Jesus, ele saiu. O que me interessa é, quando você ouvir a voz de Jesus, esse vale vai ter fim. Quando você ouvir a voz de Jesus, o deserto vai ter fim. Quando você ouvir a voz de Jesus, não importa da maneira que você está, você vai sair daí para a honra e glória do nome de Jesus. Lázaro saiu. Entenda bem uma coisa, Lázaro é o único morto da Bíblia que é chamado pelo nome. Então sabe o que é isso? Está morto, mas tem nome. Ninguém dá mais nada, mas tem um nome. Todo mundo deixa de lado, é um Zé Ninguém. Mas tem um nome. Todo mundo olha e despreza, mas tem um nome. E quando Jesus chamar teu nome lá de cima, sai da frente, porque ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. Está morto, mas tem um nome. Meus irmãos, eu tenho costume de contar isso. Isso é para edificar a sua vida. Com 8 anos eu fui diagnosticado com uma anemia. Essa anemia era uma anemia especial. Em vez dos meus glóbulos sanguíneos se formarem redondos, eles se formavam retangulares. O que acontecia? Falta de cálcio e de ferro no sangue. Criança saía para jogar bola na rua, 15 minutos depois voltava correndo para dentro de casa. Mãe, me ajuda porque está doendo. Não tinha cálcio, não tinha ferro no sangue, doía mesmo. Não podia brincar como uma criança normal. Brincava bem pouco. Chegava lá em Itu, fazia tratamento lá. Eu tenho pavor de agulha até hoje. Era 150 aplicações nesse braço e 150 nesse. Aplicação do quê? Cálcio e ferro. Para ter uma vida melhor. O médico olhava para minha mãe e dizia: mãe, tem tratamento, mas não tem cura. E o tratamento tem que ser seguido à risca, porque isso daí pode virar leucemia. Perspectiva de vida, mãe, é baixa, tá bom? Vou lá fazer o tratamento. Um dia, numa campanha de oração, na casa de uma mulher chamada Margarida, nós sentamos naquele local,
O pastor chegou, colocou todo mundo de joelho, porque campanha de oração naquela época era oração mesmo. E olha que eu não sou tão velho assim, mas nós entrávamos dentro da casa para orar. Não era para cantar, não. Não, era para orar. Entrávamos lá, começávamos a orar. Deus toma um homem. Esse homem chega até a mim, estava no meio dos meus pais. E diz assim, viu, mãe? Deus está tocando onde ninguém pode tocar. O médico não dizia que não tinha cura? Jesus é bem específico. O médico não pode tocar lá não, mas eu posso. Vai lá fazer seus exames, vou lá. Cheguei e o médico bateu o olho no exame. Mamãe, está errado esse exame. Por quê? Não, esse não é o sangue do teu filho não, vai lá tirar outro exame. Vou lá. Tirei outro exame, o médico bate o olho. Mamãe, está errado de novo, mãe. Troca de laboratório, não sei o que está acontecendo com esse aí não. Vamos em outro laboratório fazer outro exame. O médico bate o olho, olha para mim, para minha mãe e começa a chorar. Minha mãe olha para ele e diz, o que aconteceu, doutor? Não, é que o sangue do teu filho não tem mais nada. Está perfeito, mãe. Eu não sei o que aconteceu aí. Minha mãe se levantou naquele momento e disse, Jesus tocou onde você não podia tocar. Jesus tocou onde você não consegue. Ei, meu irmão, receba uma palavra de vida nessa noite. Ele toca onde você não toca. Ele trabalha onde você não trabalha. É impossível. Entrega na mão dele. Entrega para ele. Porque ele faz o que você não pode fazer. Ele tem promessas. Jesus em vida fez 3 promessas, e aqui eu finalizo. A primeira promessa, eu já disse aqui nessa noite, eu vou edificar minha igreja. Pedro, tu és igreja. E contra essa igreja, as portas do inferno não prevalecerão. O que é isso, pregador? Tu pode descer no inferno. Mas nem as portas do inferno, porta é instrumento de defesa, você fecha para ninguém invadir tua casa, olha, nem as portas do inferno irão prevalecer contra a igreja de Cristo, que é triunfante em Cristo Jesus. Segunda promessa ele fez em Atos capítulo 1, eu vou subir ao Pai, mas vou rogar, para que não fiqueis órfãos. Capítulo 2, cumprimento da promessa. Entrou um vento veemente, impetuoso, invadiu aquele ambiente, e todos falaram em línguas repartidas, como que de fogo. É o Espírito Santo do Senhor que nos ajuda, quando nós não conseguimos mais caminhar. É Ele que nos ajuda. A última promessa, Ele fez no Evangelho de João, capítulo de número 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Por que, Jesus? Porque na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu fui preparar o lugar. Tu foi aonde, Jesus? Eu fui preparar o lugar, para que aonde eu esteja, estejai vós também. É Jesus dizendo, tem morada preparada, tem lugar preparado, já está reservado a tua morada. E Apocalipse, capítulo de número 12, diz assim, e toda lágrima Ele enxugará. Paulo, lembrando dessa promessa, diz assim, eu tenho que por certeza que nenhuma das aflições desse tempo presente há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Era Paulo dizendo mais ou menos assim, tu sofre aqui? Sofre. Se tem um povo que sofre nessa terra, é o crente. Tu passa a luta aqui, passa diariamente. Aqui tu chora bastante. Mas lá não. Lá não tem mais dor. Lá não tem mais choro. Lá não tem mais angústia. Lá tu só vai adorar. Santo, 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 santo és o Senhor dos exércitos.
Vai valer a pena cada lágrima, vai valer a pena cada choro, vai valer a pena cada dia de luta, vai valer a pena porque lá tem recompensa para quem guardar a promessa. Assim eu já agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.